alto, está difícil de escutar. Onde é que está o microfone? Podes pedir para não falar tão alto. Eu peço. Ali, não? Não, pode ser aqui. Eu só queria era que não falassem tão alto. Tá bom? Pessoal, o professor Pacheco pede, já que é online, né, a gente vai ter que fazer um pouquinho de silêncio, tá certo? Vamos organizar aí, sentar na reunião, para que ele, inclusive, possa escutar. Pessoal, tá certo? Aqui tem gente colocando ainda. Bom, não se assustem. Nós estamos aqui cerca de 20 e poucas pessoas na internet e aqui estão umas 50, 60 pessoas à volta. É um atrevimento realmente eu fazer isto neste contexto, mas talvez seja bom fazer. Depois vão ver porquê. Eu, durante esta semana, estive a receber alguns pedidos de inclusão nestes encontros, poucos, mas eu tomei a liberdade de os juntar. Portanto, hoje eu irei propor que nós conversemos sobre aquilo que ficou de ser feito no dia anterior, no sábado passado, para dar mais uma semana de início das tarefas. Quem já as fez, eu peço que possam falar sobre elas, porque as tarefas são reinterpretadas, são recontextualizadas e, portanto, gostaria de vos escutar sobre o que fizeram durante esta semana. É mais isso. Se tiveres alguma pergunta de imediato que eu possa responder, tentarei. Penso que alguém terá aí alguma belezura para apresentar ainda neste tempinho que estamos à espera que todos cheguem. Neste momento estão 28 pessoas. Então, provavelmente virão mais. Infelizmente ainda não conseguimos ultrapassar este hábito de chegar mais tarde. Em relação, enquanto a belezura não surge, se houver, eu calo. Em relação a dois assuntos que durante esta semana eu tomei conhecimento, eu irei falar primeiro com o Luís. Boa tarde, Luís, em Portugal. Eu recebi uma mensagem da Ana Leiria, não sei se ela falou contigo. A Ana tinha feito um protocolo com a Câmara e o agrupamento de escolas. Eu vou falar disto para vós perceberdes como é difícil realmente desenvolver esses projetos. Então, a Ana tinha feito um protocolo e a Câmara, o agrupamento de escolas, tinha assinado o protocolo. Ontem, ligaram para a Ana, dizendo que não tinham entendido o que estava no protocolo e que, portanto, não iria valer. Vamos preparando muito para estas situações, porque já vos falei dos obstáculos que surgem, não é? Mas gostaria de os repetir. Quando alguém toma uma decisão ética de mudar, de cuidar dos professores e das crianças, é porque ele reconhece que a maior das dificuldades, o maior dos obstáculos, sou eu mesmo. É cada um de nós. Mas quando esse obstáculo é ultrapassado, nós compreendemos que o maior aliado de um professor é outro professor e o maior inimigo do professor que toma a decisão ética é o professor da sala do lado ou da escola do lado.
Das escolas particulares é bem claro isso, porque quando uma escola começa a mudar para melhor, outras escolas fazem marketing negativo, atacam, denigrem, caluniam aquela escola. É terrível, mas é isso, o sistema é esse, infelizmente. E por que é que eu estou a falar com o Luís? Porque vamos ter que acionar o setor jurídico, mas, dado que se trata de uma decisão de um agrupamento de escolas, eu gostaria que o Luís acompanhasse tudo isto. O Luís tomou a decisão ética, né, de grande responsabilidade. E nós não podemos admitir que alguém diga, depois de ter assinado um protocolo, que alguém diga que não é aquilo que está no protocolo, que não leu bem, que não sabe ler. Não. Então, Luís, que me dizes sobre isto? Isto é antecedendo aquilo que a gente possa agora ir aprendendo. Estamos aqui a 35. Vamos lá. Luís, pronuncia, por favor. Alô Zé, alô toda a gente, bom dia, boa tarde. Colocar o fone. Eu, eu, eu não falei com a Ana também não me disse nada sobre isso. Só um Eu vou minutinho. Só um tentar. minutinho, Luís. Luís, peço só um minuto. Só um minutinho. Começa. Vamos lá, Luís. Obrigado. Ok. Então eu não falei com a Ana também não falou comigo, não sabia do que estava a passar. Vou falar com ela. Em sentido contrário, quem falou comigo foi a Ruth, de São João da Madeira, e aí sim o plano de inovação foi aprovado e ela está a avançar com uma turma. Para já com uma turma piloto. Isso sim são boas notícias. Com a Ana não sabia, sabia do protocolo, mas não sabia que tinha sido recusado. Vou tentar saber mais dessas da descrição que tu acabaste de fazer e vou-me inteirar e vou tentar intervir. Ok, Zé? Da minha parte, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que com a entrada de novos alunos, novas crianças para o grupo do projeto piloto, houve necessidade de melhorar as regras de convivência, porque eu acho que isso é benéfico quando existem regras feitas por um conjunto de pessoas e vêm outras melhorar e que já existe. Então, com novas crianças e novos tutores, foram melhoradas as regras de convivência e também está agora em consulta pública o nosso novo regulamento interno, um regulamento interno que já prevê uma escola mais desformatada, como eu sempre quis, um regulamento interno que já não formata tanto a nossa organização aqui. Portanto, são dois bons passos que nós demos aqui, como estamos a dar uns quantos, levezinhos, mas firmes, para que para o ano, no final do ano, quando o Zé cá estiver, possamos lançar a discussão sobre o que escola vamos querer no futuro. É um ano decisivo aqui para nós. Deixar-me só dizer mais uma coisa que foi, não é uma belezura, é uma realidade que, que aconteceu aqui na reunião que eu tive com os pais no início do ano letivo. Estamos a começar em Portugal, não é? Houve um pai que se levantou, pediu para falar e disse, porque eu tinha feito uma apresentação do que é que eu achava que devia ser uma escola e de todas as discussões que nós tínhamos que ter neste ano letivo. E o pai levantou-se e disse que achava muito bem, mas que gostava que a sua filha saísse daquela escola preparada para, para novos desafios. E eu, na resposta ao senhor, perguntei assim: e o que é que o senhor acha que é a sua filha estar preparada no final do nono ano? E ele disse-me: é saber aquilo que tem que saber e que está no currículo. E eu respondi: pois então vamos ter que discutir muitas coisas a esse respeito, porque eu não acho que seja bem isso. Portanto, a mãe e os pais estão envolvidos nesta discussão aqui e vamos ter que responder a esta pergunta: o que é estar preparado quando se sai aqui da Escola Manuel da Maia? Passo-lhes a palavra.
É só para confirmar, amigo Zé, você vai estar se colocando, senão a Bruna está com a mãozinha levantada. Seu microfone está fechado, tá, amigo Zé? A gente não consegue te ouvir, o microfone está fechado. O microfone ainda está fechado, tá? Amigo Zé, o microfone ainda está fechado. Sim, agradeço. Bom, vamos. Isto é divertido. Nós estamos ainda na proto-história desta relação. Ok. Bom, eu vou continuar. Posso tirar o som? Alô? Amigo Zé, estamos te ouvindo, mas está com ela. Vamos lá. Agora estás a ouvir-me? Agora Ok. tudo certo. Nós estamos a experimentar. Então, se houver alguém que queira falar, faça favor, porque eu estou com dificuldade de falar também. Então, venha quem quer, quem pediu a palavra. E depois eu vou comentar o que o Luís falou. Bruna? Oi, gente, tô meio descabelada, meu Deus. Bom dia. Na verdade, o Luiz já teve aí, né, uma belezura compartilhada com a gente. E a minha partilha, ela não tem muita beleza, mas ela tem o desafio, ela tem a motivação, né? Acho que, para quem não conhece, eu sou a Bruna, eu tô aqui no projeto em Maricá, e é um projeto bem desafiador. A gente já iniciou, ainda não somos escola, né? Trabalhamos com contraturno escolar. Nesse momento, a gente está fazendo ações bem pontuais, porque a gente está na parte da legalização, né, da associação. Mas a gente recebe as crianças aqui, porque elas já têm propriedade e autonomia nesse lugar, é deles, elas já compreendem. E aí ontem eu recebi o Enzo e o Pedro, eu e a Ana, nós recebemos eles para fazer uma outra... Eles vieram numa casa, assim, para uma outra coisa. E eles chegaram aqui, e isso me impactou muito ontem. E isso eu gostaria de partilhar, que é o que me motiva a estar aqui, é o que me faz estar aqui. É o que me fez voltar atrás e desistir. E eu acho que esse tipo de situação a gente precisa ser partilhada. Eles chegaram aqui e buscaram o que vieram buscar, e aí chegaram na porta e falaram: Tia Bruna, você não sabe o que aconteceu. Uma menina de 13 anos da nossa escola, saiu em um vídeo nas redes sociais tendo relações com 3 homens de 19 anos. Uma menina de 13. E aí eu tô acostumada a ouvi-los. Primeiro eu escuto bastante. E aí eles foram contando. E aquilo foi mexendo dentro de mim de um jeito. Meu desejo era chorar. Como mulher, mãe, educadora, meu desejo era chorar. Falei, meu Deus, 13 anos. E aí, depois disso, eu trouxe os porquês. E eu comecei a perguntar para eles muita coisa. E em um dado momento, o Pedro falou assim: eu gostei do segundo vídeo, porque ela tá apanhando por ela ter feito isso. E aí eu olhei para eles e falei: gente, quem será que cuida dessa criança? Por que será que ela fez isso? Ela tem 13 anos. Tá ali, pertinho da idade deles. E aí veio o golpe, que é o que me faz não desistir. Ela foi expulsa da escola. Falei, por que ela foi expulsa da escola? Ela tava com a roupa? Isso aconteceu dentro da escola? Não.
Falei, então, isso não pode ser uma verdade, ela não foi expulsa da escola. E eles olharam para mim e falaram, não, tia, a diretora foi quem falou que ela foi expulsa da escola. Falei, para a diretora ter feito isso, realmente ninguém cuida dessa menina. Ninguém cuida dessa criança. Porque ela precisava ser protegida, ela tem 13 anos. Vamos pensar no outro lado. E aqui a gente teve pelo menos uns 30 minutos rápidos de conversa. E aí eu chamei a Ana, também mulher, falei, Ana, vem aqui, escuta. O que você acha disso? E a Ana teve uma partilha muito construtiva com eles. Isso me motiva. Essa dor, e eu escrevi isso para o Zé, de saber que a 300, 400 metros dessa comunidade, ter uma menina de 13 anos que foi exposta nas redes sociais, expulsa da escola, isso está latejando desde ontem dentro de mim. A minha resposta para essas crianças foram que eu não vejo a hora desse espaço ter oficina e ter estrutura o suficiente para essa menina ter um lugar de acolhimento. Porque o que vai ser da vida dela, eu não sei, mas o Pedro ainda perguntou, quer ver o vídeo? Falei, não, meu amor, eu não quero. A gente não pode mostrar. A gente não pode continuar compartilhando isso. Isso é crime. Isso é crime cibernético. Quem está compartilhando vai responder. Quem postou por isso vai responder. Sabe? Não é beleza, gente, mas é pegar essa dor toda de construir uma comunidade e fazer dela um impulso. Porque a gente vai encontrar tantos outros desafios, como uma secretaria de educação, ou um ministério, ou cheio de gente aí com PhD e tudo mais que tiver, mas a gente precisa de pessoas que olhem para as pessoas. A gente precisa que as nossas falas reflitam nas nossas ações. É muito difícil fazer isso daqui. Peço desculpa pelo desabafo. E se eu tiver passado do tempo, que alguém me corte. É muito difícil e desafiador, mas é essa dor que lateja, que dói, que me tira o sono, que me faz levantar de madrugada e olhar que privilégio um espaço tão grande e que pena ainda não consegui ter feito tudo, porque tem tanta gente aqui pertinho precisando. Mas isso também motiva, e motiva muito. E gera talvez essa raiva que às vezes o Zé fala, me excedi, né? E dá vontade de bater na mesa e tudo mais. Eu fico feliz de ouvir que em outros lugares está tendo progresso. A gente também tem muito aqui, mas devagar. No tempinho que a gente consegue fazer. Essa é a minha partilha. A gente precisa ouvir as crianças. A gente precisa questionar, perguntar para elas se isso é normal. O que elas pensam. E não precisa ter a resposta imediata, dá o tempo para que elas reflitam. E partilhar uma belezura, que amanhã a gente vai ter nosso primeiro mutirão aqui. Então, acho que para o próximo encontro nós teremos muitas partilhas para trazer com vocês, porque a gente está reconstruindo pela terceira vez. E isso é resiliência, sabe? Eu tenho a minha utopia e todos nós aqui temos as nossas utopias. E aí, como ela tá, vamos colocar aí, 2 passinhos à minha frente, a cada 2 que esse projeto dá, essa utopia dá mais 2 para frente e a gente vai seguindo. Era isso. Obrigado, Bruna. Então, nós temos 2 casos bem diferentes, mas convergem para a mesma situação. Nós estamos imersos num sistema que, infelizmente, é o que é. E quando nos encontramos aqui, fundamentalmente, estes encontros servem não para lamentarem, não foi isso que a Bruna fez, mas para nos solidarizarmos convosco, cada um com outros, e com as crianças. Nós tivemos lealdade. Então, Bruna, o problema que aqui surge é diverso.
E aquilo que tu falaste, dado que isto vai ficar gravado, é uma evidência da aprendizagem, no domínio socioemocional. Infelizmente, é uma evidência da aprendizagem, bem dolorosa. Aquilo que eu falei com o Luís é uma evidência de aprendizagem no domínio da gestão, da direção, da administração do sistema. Ela é autoritária, hierárquica e é também moralmente corrupto. Então, talvez no próximo conto tenhamos uma professora diferente, mas esta teve a sua beleza. Alguém tem alguma evidência de aprendizagem para apresentar? Eu vejo aqui que não está ninguém. Então eu gostaria de saber quem fez alguma das tarefas que eu propus para esta semana. Se alguém fez, levanta o braço para falar. Espero que haja algumas narrativas. Como já vos falei, não podemos ficar adiando, não é? Alguém fez? Pois é. Então aqui temos aqui uma pessoa que quer falar. Podes vir aqui, por favor. Vamos ser interpelados por alguém que está aqui, que não sabia deste encontro, mas que, pelos vistos, quer intervir e eu vou. Amigo Zé, só para informar que a Bia levantou. Olá, bom dia. E aí, você falando hoje sobre a questão da escuta atenta, né, da questão da sensibilidade, o quanto isso é importante e impactante você abrir espaços, né, dentro da sala de aula para você escutar os alunos. E aí eu tenho um verdadeiro laboratório no Cancinhos, né? Então, hoje eu estou terminando o princípio de análise, mas eu sempre busquei esse conhecimento interior, né? Trabalhar sempre com a questão socioemocional. Quem me conhece sabe que eu sou muito comprometida com isso. E, assim, a partir do momento que eu abri um espaço de escuta na minha sala, esse ano eu fiz uma experiência, eu tenho feito algumas experiências, e que tem surtido efeito. E os relatos que eu tenho são relatos emocionantes. Juro a você, dá para fazer um livros comoventes, né? Crianças que, na verdade, nossa escola é de classe média alta, né? E essas crianças, elas têm tudo, mas, ao mesmo tempo, não têm nada. E é muito importante que o professor fique atento, porque hoje não se resume só apenas a metodologias e a conteúdos inovadores. O nosso papel hoje, diante do mundo que a gente vive, é muito diferente. E a gente precisa estar preparado para esse novo mundo. Então, abrir espaço de escuta, gente. E eu vou contar uma experiência que eu tive recentemente com uma aluna minha. E ela chegou a semana passada e disse assim, eu preciso muito conversar com você. Disse, tá bom, vamos conversar. Você pode esperar um pouco? No intervalo, tem uma outra amiga que também me trouxe um relato de casa, porque é o nosso momento de escuta. E quando você é esse referencial para o seu aluno, você ganha a confiança dele, você ganha. E graças a Deus, eu ganhei a confiança dos meus alunos. E ela chegou para mim e fez assim, pode atender Letícia primeiro. E aí Letícia trouxe a questão dos pais, né? A aluna X, a questão dos pais, a briga dentro de casa, ela se sentiu muito culpada, né? E aí ela conversou comigo, eu conversei com ela, expliquei que isso acontecia, né? As pessoas brigavam, afinal de contas, isso faz parte. E que aquilo dali não é sobre ela. Mas o que mais me impactou foi da aluna 2. Porque ela estava muito angustiada, que era o aniversário do irmão dela, e a mãe dela já foi entre idas e vindas em clínicas, né, de reabilitação, né, ela é viciada em drogas, e o pai também. E ela disse, no meu próximo aniversário eu não vou ter ninguém. Mas você vai ter sua avó, seu tio, sua tia, você é uma criança muito amada. Tia, mas minha mãe me disse, e ela mentiu para mim, porque ela disse que ia correr, e quando ela chegou em casa, ela chegou bêbada, e disse que eu não era filha dela. Imagina um professor escutar isso. E eu sou mãe também. Então, essa é uma nova realidade. E é uma realidade que a gente precisa estar preparado para ela. Mais do que nunca, preparados. Então, sensibilizem,
conversem com seus alunos, desacelerem, porque o mundo está precisando desacelerar. Isso é um fato, não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Então, que todos aqui, que somos professores, estejamos preparados, né, para essa nova realidade. Tá certo? Eu só queria compartilhar, porque eu achei pertinente, e dentro do que o senhor estava falando, eu achei importante compartilhar com vocês. Tá bom? Obrigada. Então, temos aqui um exemplo de colaboração luso-brasileira. Dizem que eu sou casamenteiro, eu continuo a juntar pessoas. E este espaço é também para isso, para nos interajudarmos, esquecendo que existe um mar pelo meio. Ora, parece que há uma pessoa que quer falar, eu vou esperar que... É o Luís? Vamos lá. A Bia, a amigo Zé, está com a mãozinha levantada, primeiramente. Bia, querido. Luís, É a Bia, primeiro é a Bia. Bia, o seu áudio. Se você tiver com o microfone, a gente não está conseguindo te ouvir. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá, eu estou pelo celular e pelo computador porque o áudio do computador não está funcionando. Então vamos lá. Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu estou trabalhando na rede municipal de São Pedro da Aldeia, pertinho de Maricá, por isso eu pedi o contato da Bruna. Vou tentar participar amanhã do mutirão, Bruna. Estou com turmas de pré-1 até 5º ano. E aí, professor, eu já até compartilhei um pouquinho com a Zizi nos encontros de quarta-feira. Eu tenho começado pelos acordos de convivência nas turmas, sobretudo turmas de 5º ano, mas todas as aulas a gente começa com acordo de convivência, cada um coloca um item no acordo, eles vão lá no quadro, escrevem, todos querem participar da escrita do acordo, mas ninguém consegue cumprir nada, em momento nenhum. A gente não tem respeito, a gente não tem... É uma falta de respeito generalizada em todos os sentidos, né? Verbalmente, fisicamente, e isso tem sido muito difícil com essa turma. Então, eu preciso de um passo anterior ao acordo de convivências. Esse está sendo o meu desafio lá. Na verdade, o meu compartilhamento é isso agora. Se alguém quiser me dar alguma sugestão, eu estou aceitando. Obrigada. bom, se alguém quiser intervir, senão eu falarei um pouquinho. Estás a ouvir, não é? Ok. Efetivamente, como tu disseste, não basta fazer um registro de acordos de convivência. Para quem nos está a escutar, é uma das primeiras tarefas que nós fazemos, criar com os nossos alunos acordos de convivência. É preciso um trabalho anterior. Esse trabalho anterior não dá como explicar aqui. Tem que ser presencial, porque dar uma receita no capítulo da relação humana é muito fácil, mas não vai resolver. Mas também eu não estou em São Pedro da Aldeia, não é? Então, o que nós fizemos foi, em torno dos acordos de convivência, criar vários dispositivos. É muito violista até, muito condicionador. Mas quando criamos esses dispositivos, que são dispositivos de comunicação, estou a falar de crianças entre os 6 e os 15 anos. Não é o caso das tuas, que estão até aos 5 anos de idade, creio, não é? É muito mais difícil. Eles são muito umbiguistas, olham para si, não é? São sempre. Mas é possível, através de uma prática que nós seguimos, que se chamava Filosofia para Crianças. Filosofia para Crianças foi o trabalho feito a partir de Hannah Arendt e que Miller fez em termos de técnica. Podes encontrar na internet vários exercícios desse domínio. Se tu fizeres isso, por exemplo, a técnica dos dilemas, etc., é porque toda a prática tem teoria, tem técnica, tem tudo mais por trás. Claro que não nos ensinam a fazer isso e nós aprendemos a duras penas, não é o caso, não é? Mas vamos aprender. Então, quando eu me deparei com o não cumprimento dos próprios acordos, como disseste, e era contínuo, não cumpriam,
a tendência era para o castigo, não é? A privação do direito. Mas não era esse o caminho. Era poucos a refletir. Como nós estamos aqui a refletir. Este é um espaço de reflexão sobre aquilo que fazemos. Sobre aquilo que fazemos. Não é teorização de teorias. Estão aqui 3 casos muito concretos. Então a recomendação é esta. Que vais aos sites da internet, que há vários, que falam de filosofia para crianças, técnica do dilema e outros que estão utilizados, que precedem a instituição do quadro de direitos e deveres e dos acordos de convivência. Porque entrar direto nos acordos de convivência, eu lembro-me que no projeto Âncora estavam continuamente a fazer interrupção da atividade para fazer grupos de reflexão, ou se chamar, não sei. Eu cheguei a um ponto que eu disse, acabou. Era de 5 em 5 minutos, interrompia-se para fazer uma roda de conversa. Não há conversa, há treinamento. E há treinamento no domínio dos comportamentos e atitudes, que é extremamente sensível. Mas há técnicas para isso. Agora, se a família realmente não educa a criança para a responsabilidade, e sobretudo para uma responsabilidade coletiva, não é? Eu posso dizer-vos que muitos dos meus amigos achavam estranho que, quando os meus filhos acabavam de brincar no seu quarto, eu esperava que eles guardassem os brinquedos nos seus lugares. Quando eu ia a outras casas, ficava tudo espalhado, traziam tudo para o meio da sala e tudo mais. Isso me impressionava. E depois os pais queixavam-se de que eles não sabiam fazer uma cama, de que eles não sabiam organizar-se. Pois não, pois não. Como eu dizia há pouco, seria bom que houvesse cursos para ser pai e mãe. Não há, assim como para ser velho. Não é? Eu estou a sofrer imenso com isso, porque nós vamos aqui encontrar essas contribuições. Eu espero que daqui por 1 ou 2 encontros tu tragas aqui uma evidência da aprendizagem, como tu conseguiste que eles cumprissem os acordos de confiança. Conseguiram ouvir e perceber? Não. Então eu não dou respostas, eu aponto caminhos, propostas de pesquisa e perguntas. Vamos então ouvir quem está a seguir. Luiz, estava com a mãozinha levantada. Sim, eu sei que há outras pessoas, eu vou ser rápido, porque eu tinha uma informação para dar e também uma evidência. Uma evidência ao contrário, é uma evidência de não aprendizagem. Eu esta semana... Eu não estou a ouvir. Não? Estão a ouvir? Sim, Luiz, estamos ouvindo. Ok. Eu esta semana peguei na... Quem é que está a falar? Eu não sei. Sou eu, Zé, sou eu. Sou eu. Será que me ouves? Já me consegues ouvir, Zé? Estou a ouvir. Não percebo se quer se o Zé está a ouvir ou não. Está muito eco, não é? Talvez eu passasse a palavra a outra pessoa e eu volto mais daqui a pouco, está bem? Que eu queria que o Zé ouvisse. Pode ser, Azizi? Claro. Pronto, então eu fico à espera. O Bruno está com a mãozinha levantada. Olá, pessoal. Bom revê-los. Eu queria trazer um pouco a contribuição para a Bia do dilema dela. É normal e eu compartilho porque eu já estive nesse lugar e estou ainda, né? A gente sempre vai estar. Mas o importante, eu tenho uma metáfora que eu gosto de trazer sobre o desenvolvimento de uma aprendizagem profunda, como no caso da aprendizagem desenvolvida no paradigma da aprendizagem, e a suposta aprendizagem no paradigma da instrução. Costumo dizer que no paradigma da instrução se faz uma árvore com uma copa muito frondosa, porque ela tem muita aparência, mas ela não tem raiz, né? Então, tu olha um caderno cheio de matéria, cheio de conteúdo, um quadro cheio, tu olha como eu dei aula, como foi produtivo, como foi produtiva a minha aula. Mas como ela não tem raiz, o primeiro vento que sopra leva embora esse processo de aprendizagem, porque ele não é enraizado na cognição. E o paradigma da aprendizagem é o contrário. Ele se processa muito na formação de raiz. Só que a raiz ela é invisível
durante um bom tempo, ela vai fortalecer uma base, uma estrutura que vai demorar muito tempo a dar um resultado concreto, mas quando dá e essa planta se desenvolver, ela vai fazer isso com muita estabilidade, né? Com muita resiliência, justamente por ter raízes profundas. No caso de desenvolvimento dessas, Bia, a gente tem que pensar, eu sempre gosto que esse dilema sempre volta, né, nas nossas reuniões pedagógicas, a gente tem da comunidade de aprendizagem uma por semana, e a gente sempre volta e tem que dizer assim, olha, será que nós, educadores, desenvolvemos esses valores verdadeiramente que nós queremos? Por exemplo, a responsabilidade, né, que a gente cobra dos nossos estudantes, e tem dever de trabalhar isso com eles. Será que nós somos tão responsáveis com nossos estudos e a nossa dedicação, por exemplo, à educação, a conhecer novos teóricos, estudar novas metodologias? Na maioria dos casos, não. Eu, por exemplo, apesar de estudar, eu acho que eu ainda não alcancei aquilo que eu deveria. E o que eu quero dizer com isso, Bia? Que a formação de um valor, ela não vai se dar automaticamente à criação de um dispositivo e de um acordo de convivência. O acordo de convivência, ele não garante o cumprimento disso. Ele apenas dá início consciente ao processo de olhar para esse desenvolvimento, que vai demorar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Né? Eu tenho 39 anos, eu ainda não consigo alcançar aquilo que eu entendo ser necessário, né? Na minha disciplina, na minha organização pessoal. E o mesmo vai acontecer com os estudantes. Isso é formação de raiz. A gente vai pautar isso, a gente vai criar acordos, esses acordos não vão ser respeitados, a gente vai olhar para isso de novo, e esse processo vai gerar uma aprendizagem, um autoconhecimento nos estudantes, nas relações ali no grupo, que vai demorar um tempo. Então, os acordos, eles não garantem automaticamente o cumprimento deles. Eles garantem o caminho para chegar a isso. Garantem o processo de aprendizagem, de olhar para esses valores, como no caso o respeito. Então, como a gente vive numa sociedade que não cultiva o valor do respeito, como as crianças e jovens ainda são novos para entender essa dimensão do que é o respeito, eles vão demorar um tempo, mas pode ter certeza que pautar em dinâmicas, pautar essa reflexão, como tu está fazendo, é um caminho para se obter isso, mais do que se nunca tocasse no tema. Mas a gente tem que lidar com a frustração de olhar para isso e ver que não deu. Que não vai ser assim, que não vai ser automático. Então a gente precisa olhar, vai dar essa dor, esse descontentamento de se colocar diante dessa ineficiência do processo. Coisa que a maioria dos espaços educativos não faz. E isso é cômodo, de certa maneira. Porque se tu não olhar para isso, também tu não vê o problema. E aí tu dá matéria. E tu dá matéria, os estudantes decoram a matéria, vão lá e passam na prova e esquecem tudo o que supostamente teriam aprendido. Então, olhar e criar esses dispositivos é o caminho para o fortalecimento, é o caminho para olhar para esse tema, mas ele não é a garantia de que isso vai sair funcionando, é o exercício para isso. E com certeza, no decorrer do tempo, tu vai ver que aos poucos isso vai aparecer. Principalmente quando eu crio canais de partilha entre os próprios estudantes, e eles vão se sentindo à vontade de compartilhar como eles se sentem em situações que eles se sentem desrespeitados. Porque não é pelo o discurso moral em relação ao respeito que as crianças e jovens vão se sensibilizar. É pela empatia ao sentir as consequências desse ato no outro. Então, quando a gente começa a criar um canal onde um se sente à vontade para dizer, olha, quando o fulano fala assim comigo, eu me sinto desse modo. Quando isso acontece, eu me sinto dessa maneira. Isso nós, educadores, podemos fazer. Então, mesmo a gente tendo já um certo trabalho na comunidade de aprendizagem Escola da Floresta,
A gente estava agora, era umas 2 semanas atrás, pautando a questão do bullying e dessas violências, porque a gente tem crianças que vêm de um contexto de violência, elas vão demorar muito mais tempo a se sensibilizar para isso. Mas o que eu trouxe? Eu trouxe os meus casos de como eu me sentia quando eu nunca fui de jogar futebol, por exemplo. Quando eu era obrigado a jogar futebol e ficavam brigando comigo, porque eu errava e o meu time não queria, né? Eu era um prejuízo para o meu time. E aí eu ia trazendo as sensações de como eu me sentia, inspirando que outros também digam como eles se sentem diante do ato de desrespeito, e isso vai gerando uma empatia onde eu vou começando a entender esse processo. Mas isso é um amadurecimento que demora um bom tempo, a gente tem que ter paciência com esse processo, né? E não, e a frustração de ver que não está dando ainda é necessária no caminho. Não tem como pular essa fase, não tem como passar na fase de tentar e não dá. Da fase de colocar esses temas e eles não serem não terem uma resposta imediata a isso. Mas esse é o caminho para a construção. Com licença, eu estava depois, aqui minha mãozinha baixou. Bia, querida, queria complementar também, tá? Uma sugestão, construções de dinâmica de grupo voltadas à construção dos acordos. Então, no trabalho com as crianças, organizar dinâmicas de grupos próprias para essas construções. Reforçando como o Bruno colocou, precisa de tempo para fazer essa questão, mas, inclusive, esse desequilíbrio é um bom sinal, porque quando ocorre o desequilíbrio, quer dizer que a aprendizagem está funcionando. Quando as pessoas ficam, inclusive, as crianças ficam todas muito quietas, concordam com tudo, e esse normalmente quer dizer que ainda não chegou num ponto de sensibilização para ver um desequilíbrio, porque as pessoas começam a se mostrar primeiro, para depois construir uma assimilação da aprendizagem que está ocorrendo. Então, até lembrando, né, desenvolvimento proximal, lembrando Piaget, né? Então, dentro dessa construção, uma sugestão seria isso, você pegar e fazer dinâmicas de grupos construtivas com as crianças, as quais elas mesmas façam sugestões de como elas podem elaborar essa construção de valor. E elas vão dar sugestões. Como é que a gente traduz, né, a nossa empatia? Vamos construir, então, como? E deixa elas trazerem vários projetos, ideias, interesses, tempestade de ideias, para elas poderem demonstrar, e isso potencializa e permite fazer uma aceleração nesse processo da convivência, porque elas vão ter que demonstrar mais na relação o campo de aprendizagem delas para a construção dos acordos. E nisso elas vão rever também os acordos que elas se identificam e o que elas veem que é melhor para fazer essa construção. Então, uma sugestão, também na Agrofloresta Pedagógica, nós trabalhamos muito essas questões, porque as crianças, elas sempre estão renovando e percebendo, e nisso elas falam, nossa, eu estou percebendo que eu estou sendo desrespeitoso, eu estou percebendo que eu estou sem paciência, e pede ajuda, como é que eu posso ter paciência? Aí um outro coleguinha fala, você tem que ter mais calma. Aí o outro pergunta, mas como é que eu posso ter mais calma? Aí eles falam, vamos pensar, será que se a gente fazer um acordo de todo mundo parar no momento que todo mundo está gritando ajuda? Aí vem a questão dos dispositivos, que o amigo Zé estava colocando também, e o Bruno reforçou, e elas mesmas vão tendo um sentido de pertencimento nessa construção, onde elas vão dando sugestões de como fazer essa elaboração de valor. Então, essa é a sugestão que eu teria para você, tá, Bia? A gente tem acompanhado, mas é uma alegria estar, que bom, viu? Parabéns. Posso voltar, Zizi? Claro, Posso Luiz. voltar? Até porque a Bia e o Bruno disseram duas coisas que eu ia falar. O Bruno, mais uma vez, parece que temos uma conexão qualquer que é à distância. Ele vai dizer coisas que eu também vou dizer. Eu vou só dar um exemplo daquilo que o Bruno estava a dizer, de que uma coisa no papel, uma escrita, vai com o vento. Eu tenho uma enteada, que o Zé conhece, que está no 8º ano português. E eu, há 2 dias atrás, cheguei para ela e fiz-lhe perguntas sobre o currículo de Ciências da Natureza do 6º ano. Ela não sabia nada. Ela foi aluna de 4. 4 é uma boa nota em Portugal. Ela, 2 anos depois, não sabia o que era uma floresta autóctone, não sabia nada sobre a morfologia da pele, sobre o sistema urinário, sobre o tubo digestivo de uma ave. Tudo isso ela tinha trabalhado e tinha tido boa nota. E 2 anos depois não sabia nada. Não sabia nada. Portanto, é efetivamente uma desgraça o que estamos a fazer aos nossos jovens quando obrigamos a que determinado conhecimento entre naquela cabeça por 3 dias, né? E depois vai.
vai embora. Para responder à Bia, eu dou uma dica que funcionou muito bem comigo, embora não tenha feito de propósito. A Bia vai, pela persistência, vamos conseguir resultados. Podem ser mais rápidos ou mais lentos, mas vamos conseguir. Há uma coisa que eu acho que resulta muito. É, nas dinâmicas de grupo, os adultos mostrarem que são humanos e que estão descontentes com determinados resultados que ainda não aconteceram. Eu, uma vez, numa dinâmica dessas, estava muito, enfim, triste, porque não estávamos a conseguir resultados. E eu disse para o grupo, não estamos a conseguir resultados. Eu estou muito triste com isso e, sem querer, caíram-me lágrimas nos olhos. E essa reação, essa emoção, mostrou aos alunos, aos jovens, que eu era humano e que eu estava mesmo triste. Eu não estava a dizer as coisas da boca para fora. E isso foi, depois eu compreendi que isso foi um passo muito importante para que eles percebessem que havia regras que eram preciso cumprir, porque estávamos ali todos envolvidos. E repara que eu falei, não estamos a cumprir. Eu não disse, vocês não estão a cumprir. Eu falei sempre em nós. Nós não estamos a conseguir. Ok? E quando às vezes um adulto tenta conter as suas emoções, tenta não mostrar que é humano, os alunos têm a tendência de não valorizar aquilo que ele diz. É uma experiência que eu tenho para passar. Obrigado, Bia. Bom, tem a Johanna, desculpa, com a mãozinha levantada. Oi, pessoal. Primeiro eu queria me apresentar. Alguns eu já conheço. É um enorme prazer estar aqui. Eu entro hoje de volta aqui, né, nas reuniões, nesse grupo que tanto acrescenta na nossa vida. Porque eu voltei a ter esperança, né? Eu tinha morrido um pouco. E agora, esse ano eu entrei num projeto. Eu trabalho na prefeitura de Taubaté já há 2 anos e enfim, eu estou conseguindo, dentro de todas as dificuldades que a gente tem, eu encontrei uma linha de esperança. Eu estou trabalhando num projeto da prefeitura que chama Redes. Acho que todas as prefeituras têm, é uma sala de reforço. Só que eu tenho total autonomia para compor os grupos. As crianças, elas são indicadas e o que eu estou buscando aqui no projeto é buscar como fazer esse trabalho estando nesse lugar que eu estou. Esse ano eu já consegui, eu fiz as regras de convivência com eles, a gente tem tentado, sim, melhorar, e o que com a fala de vocês agora me fez relembrar é que eu não estou fazendo e que funciona muito são as rodas de autoavaliação, no fim do dia, no fim da semana. E funciona muito, é uma boa dica para nós todos, né? E que às vezes a gente esquece de fazer, é um dispositivo também e que funciona muito. E eu estou querendo fazer um projeto junto com o integral da escola. Aqui na prefeitura funciona assim, tem o regular, e eles acham que educação integral é isso, né? Coloca a criança em tempo integral. E aí eu consegui ter uma equipe, formar uma equipe junto com o pessoal do integral para fazer um trabalho. Eu inscrevi um projeto, mas agora, com as tarefas do Zé, acredito que eu vou conseguir trazer, né, mais compartilhamentos de boas práticas aí, de como está se desenvolvendo, a gente vai conversando aí nos próximos encontros. Muito obrigada. Zizi, posso... Claro, amigo Zé. Só um minutinho. Estás ouvindo, né? Sim, Alô? sim, Estás estamos ouvindo? ouvindo.
Estamos te ouvindo. Alô, Amigo Zé, estamos te ouvindo. estão ouvindo? Ok. Em relação ainda ao sócio emocional, que há pouco conversamos, há uma escala, a escala de Kohlberg, alguém pode ir à internet para perceber em que ponto da escala poderá estar cada ser humano com que nós convivemos. Em relação àquilo que o Luís há pouco referiu, nós vamos ter de conversar muito sobre leis, porque eu penso que andamos todos muito distraídos. A lei nos confere facilidades. Quando eu ouço dizer que a lei não permite, eu pergunto qual delas. Eu estava à espera que hoje trouxessem algumas daquelas tarefas que eu recomendei. Mas ainda bem que veio aqui a nossa conversa algo que é imediato. Aquilo que aqui foi dito são evidências da aprendizagem, bem contextualizadas cientificamente até. Eu não ouvi falar aqui de autores, por exemplo. Então convém que vejam de novo estas gravações, mas que não se esqueçam que no próximo dia eu vou instituir mais algumas tarefas e que terão de ter feito aquelas que eu deixei no dia anterior, tá bom? Agora, tem aí gente que quer falar, eu vou me calar. Só confirmando, Bia, você está com a mãozinha levantada ainda? Algum complemento? Ou não? Tá certo. Então, Bruna. Bia, eu quero partilhar com você uma evidência. Fiz algumas anotações, porque ela já foi construída há algum tempo. Eu vou virar minha câmera para que todos vejam. Eu entendo muitas vezes que tudo que a gente dialoga constrói, mas eu também, para mim, isso é muito pessoal. Eu compreendo quando eu vejo, eu compreendo quando eu vivencio. Isso daqui, ele já tem que aumentar, Bia, tá? Mas isso aqui é o seguinte, nós não temos um quadro lousa, compramos uma lata de tinta e pintamos aqui. Pegamos o giz e aí nós fizemos os acordos de convivência. Não tínhamos tinta e giz, nós tínhamos isso aqui, Bia, um papel grande, uma caneta, e aí conversamos com as crianças. Gente, nós somos muitos. A gente precisa se organizar, porque um tá batendo no outro, um tá brigando com o outro. Acho que tem muita coisa aqui que a gente vai precisar conversar. Vamos fazer acordos de convivência? Aqui a gente vai combinar. E ótimo, começamos. Estes acordos, eles estão aqui escritos como respeito. Era assim, não xingar, não gritar, não sei. Era isso aqui, cada tópico que está aqui, era escrito na frente. Não perguntar antes de pegar, não mentir, não gritar, não xingar, não apelidar, não bagunçar, não brigar. Era um monte de não. Agora eu falo para você. Não, a criança escuta desde que ela começa a andar. Pega! Não mexe. O não, para essas crianças que eu estou falando, que são crianças a partir de 5 anos até 42 anos, nós temos uma criança aqui de 42 anos, não faz sentido. Ela escuta não o tempo inteiro. A minha evidência e partilha com você, Bia, é que, como eu iniciei com o nosso time aqui, quando eu falo entenda, eu estou sempre falando da Acalma Maricá. Eu internalizei tanto isso aqui que eu não consigo, muitas vezes, estou no processo cognitivo de separar o eu. Porque eu internalizei muito, porque eu moro aqui. Eu vivo aqui há quase 2 anos. É importante contextualizar isso. Então, nós tínhamos um monte de não. Isso não foi feito em um dia. Outro ponto importante. Nós começamos com um papel na parede. O papel não coube. A gente teve que virar, fazer os 2 lados. E aí conseguimos um recurso para comprar essa tinta
nós temos mais de uma parede, nós temos uma inteira verde e 3 em formatos, enfim. E aí começamos os acordos. Era um monte de não, 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 não. Aí no outro dia, quando as crianças voltaram, gente, tem alguma coisa aqui que se repete várias vezes e que não contribui para a gente. O que que é? Nenhuma das crianças identificou o não. Nós ficamos por mais de 40 minutos e nenhuma delas. E eu falava assim, qual palavra que está escrito, que é igualzinho, que se repete aqui várias vezes? Nenhuma criança identificou. Não teve jeito. Eu tentei, o Bruno tentou, o Gabriel tentou, a Francis tentou, tentamos de várias vezes mostrar o não para eles, de todas as formas, sem falar, acreditem, nenhuma criança identificou. Dizer não só basta? Dizer não para você te limita, te basta, te proíbe ou te motiva? Depende de como você vê. Depende de como essa criança está vendo. A gente parte da subjetividade. Então, a partir desse momento, eu tive uma partilha com as crianças que eu falei, vamos transformar o que está escrito aqui? Não xingar, não bater, não agredir, não gritar. Será que isso não é respeitar? Vocês sabem o significado do respeito? Levou-se 3 horas e um pouco, com mais ou menos 15 a 14 crianças, para transformar os acordos em frases cabíveis, que se internalizem, sem repreensões, sem proibições, de uma forma que eles criassem. E aí começou. A partir da terceira veio a construção. Quando falava assim, não ser mentiroso, eles falavam, tia, acho que a gente tem que ser honesto. E aí veio uma criança que falou assim, olha, eu já sou responsável dos materiais esportivos, então eu acho que a gente tem que ser honesto. E aí partiu aqui, ó, a honestidade. Começou assim, muito despretensioso, calmo, voluntário, aberto. Vamos fazer algo que seja bom para a gente, vamos cuidar do que a gente tem aqui. É tão bom quando a gente está junto. A afetividade foi tão, gritou o tempo todo. E isso está aqui. E uma coisa muito importante que está aqui é o último de vermelhinho, que está assim, ó. A gente tem que amar uns aos outros e a gente tem que manter os acordos em casa. Porque aí vem a transformação. Aí a gente escuta das famílias diversos relatos, como nós temos aqui, em um curtinho espaço, de, olha, meu filho não bate mais no irmão dele. A gente vê criança de 5, 6, 7 anos chegar aqui, Bia, e falar assim, tia, lá na minha escola, eu falei que a gente tem um acordo. E você vê isso reverberar. E aí, minha amiga, isso te impulsiona, isso vai te dando um gás. Esses pequenininhos vão sugerindo mais acordos. Os dispositivos você vê que funciona. E aí você tem, olha, esses momentos de vamos refletir. Um de nós aqui não está cumprindo um acordo. Eu vou te dar um exemplo. O Enzo chegou para mim e falou assim, tia, o nosso combinado, nós temos o respeito ao tempo, a gestão do tempo. Então, assim, o combinado é que às 18 horas a gente para, porque aqui fica muito escuro, não tem uma iluminação muito boa, então as crianças precisam ir para casa. E um dia ele chegou e falou assim, tia, eu acho que hoje a gente não vai poder ficar um tempo a mais, porque a gente tinha que levar essas crianças, envolvia outra responsabilidade. Falei, por que, Enzo? Ele falou assim, porque eu não respeitei o corpo de um colega. Eu, sério? Ele é. Falei, só por isso? Ele, não, eu também xinguei. Falei, palavrão. Falei, nossa, Enzo. Então vem aqui, eu estava lavando a loucinha, porque aqui a gente tem um problema com água. As crianças não lavam a louça, porque a gente tem racionamento de fornecimento de água. Senão, com certeza, a gente tentou que eles lavassem. Eles faziam, mas a gente ficou sem água, não deu certo. Esse é um dos nossos desafios. E aí eu saí da cozinha ali e vim para cá e olhei para essa parede com ele. Falei, Enzo, você foi honesto? Aí ele falou, fui. Então vamos fingir que a minha mão é uma balança. Então você foi honesto.
Você perguntou antes de pegar. Você cuidou do nosso espaço, você sentou na mureta, você amou seus colegas. Eu não terminei, ele falou assim, então a gente vai ficar um pouquinho mais hoje, né? Acabou. Não é 2 pesos, 2 medidas. A gente vai falhar, a gente vai errar. Por que se a criança errou uma vez, tudo se perde? Ela tem que ser punida? Não tem. E eu acho lindo os acordos de convivência. Eu comecei a compreender os acordos de convivência. Eu aprendi a ser adulta, de olhar e falar: o meu colega hoje não foi legal comigo. Isso não quer dizer que amanhã ele não pode ser. Isso não quer dizer que eu não sei como ele está se sentindo, como que eu posso contribuir com ele sem perder os meus valores. Traz tanta coisa para a gente pensar, né? Para a gente construir através da criança. Bia, essa é a minha partilha. E o João, na Escola da Ponte, tá com eco para vocês? O João, da Escola Aberta, desculpa, quando eu fiz imersão na Escola Aberta, ele me falou uma coisa e isso ficou aqui dentro, no meu coração. Bruna, a gente replanta a semente todos os dias. E eu sei, ele está certo. Porque já tem algum tempo que a gente não consegue ter as crianças aqui por falta de sustentabilidade, né? A gente recebe crianças que já chegam aqui que 2 da tarde não comeu nada ainda, se não foi para a escola, porque a escola não é só estudar, né? Aquela prisão, é onde eles comem. Essa é a nossa realidade aqui. E aí, eu vejo assim que quando eles se afastam, demora um tempinho para voltar aos acordos. Mas volta. Quando começa a vir um pouquinho mais, volta. Tá ali dentro. Internalizou. Vê que internalizou é incrível. Essa é a minha partilha. Tentei ser breve, extrapolei o tempo. Desculpa, gente. Bia, era isso. Se quiser, coloquei meu contato ali na caixinha. Eu tenho muitos registros, muitas evidências, muitas partilhas. Quem tiver interesse, estou aqui para partilhar. Tem muita coisa. Aprendo sempre com o Luiz, Bruno, Zizi, Zé e todo mundo. E sou muito grata por tudo que eu aprendo aqui. Toda a revolta que eu tenho, todos os meus chororôs. Agradeço por me ouvirem. Esse time, essa formação muda tudo que eu estou fazendo aqui, tudo que eu partilho com todo mundo aqui. Eu sou muito grata por participar e muito grata ao Zé e todo mundo. Agradecida, Bruna, querida. Eu só estou com uma dúvida, amigo Zé, porque o horário já são 11h04, né? Desculpa, 12h04, e nós temos mais 2 mãozinhas, o Luiz e o Diego. Continuamos com o horário? Eu proponho que se continue mais uns 10 minutos ouvindo talvez a Maria Ângela e o Diego e fechando, tá bom? Tudo bem, então, acordarmos mais 10 minutos? Ouviram o que eu disse? Eu estou sempre Sim, amigo Zé, 10 minutos. Estão a ouvir-me? Estás a ouvir-me? Sim, estamos Alô? ouvindo. Estamos ouvindo. Estava a dizer para tomar a palavra a Maria Ângela e o Diego e encerrarmos a reunião, porque já passa da hora. Tá bom? Amigo Zé, só lembrar que tem 2 mãos levantadas, é o Luiz e o Diego aqui. Eu não sei se ele está ouvindo. Bom, Luiz. Luiz, seu áudio está fechado. O áudio está fechado. O Diego, fica o Diego primeiro, porque eu não tenho pressa, está bem? Eu não tenho, posso dizer para a semana. Agradecida, Diego, tá bem? Luiz. Diego. Olá, pessoal, tudo bem? Estou agradecido por estar aqui nesses encontros, né? Acho que é sempre um aprendizado. Das tarefas que eu queria falar, do que eu estou conseguindo fazer, né? Eu não sou professor da rede, né? Então, o que eu tenho tentado fazer, sou psicólogo de formação, já tive vivências dentro de projetos de reconfiguração da prática escolar, então tem essa vivência aí. E no ano passado eu me aproximei de uma escola que é
Escola Municipal Leonardo Boff, e eu estou lá com os educadores algumas semanas, e atualmente o que eu estou tentando montar, né, é um projeto de financiamento coletivo. Na minha época, como eu estava no projeto Dependência, e até isso é minha prática hoje, é essa prática da escuta. E nesse período, eu fiz uma capacitação lá com os educadores, que eu fiquei lá de agosto a dezembro. A gente foi conversando sobre temas relacionados à comunicação não violenta. E eu vi que esses encontros que eram quinzenais, eles, de alguma maneira, ajudavam esses educadores a lidar com os desafios dos conflitos, porque a gente está falando de... Cada um está entregando aqui uma situação muito desafiante que passa dentro da sala de aula, ou dentro da escola, acho que dentro da escola, porque a gente está tentando quebrar esse paradigma de sala de aula. Mas os desafios que a escola apresenta, né? E o que eu percebo, né, e foi da minha convivência também no projeto Dependência, é a importância de cuidar desse processo dos educadores na tentativa, né, de trazer esses acordos. Por exemplo, quando a Bruna traz um assunto tão sério daquele que ela trouxe aqui, né, acho que a gente está contando que a reconfiguração traz desafios. E a necessidade de que tenha pessoas que tenham essa vivência mais na prática e de acompanhamento, até para que a gente consiga se vulnerabilizar. Igual todo mundo aqui está contando desafios que passou, está contando dos apoios que teve para isso, e as situações que são relacionadas aos conflitos, como a Bia colocou, né, que ela está tentando lá, sobre os acordos de convivência. Acho que a gente está contando de um lugar e que não é um conflito só daquela sala, é um conflito na escola, né? E que isso precisa ser visto, né, com os educadores também daquela escola, até para que facilite, né, aprender a lidar, né, com os conflitos que aparecem. Então, acho que eu estou contando aqui, até a Bia está tentando, né? Eu acho que é muito importante também a gente cuidar do nosso ritmo, né, nesse movimento das reconfigurações. Falo isso porque eu acho que é a necessidade de um lugar de cuidado que a gente tem que ter, porque quando a gente está falando de reconfiguração, a gente precisa de apoio para viver isso. A gente não vai conseguir dar um passo... são várias ideias, eu vi uma enxurrada de ideias, mas acho que eu estou contando de um lugar de acompanhamento. A necessidade, eu acho, disso, e o cuidado com isso, né? Acho que é a forma mais ética que eu consigo ser dentro do que eu vivo, né? É isso. Agradecer. Sim, amigo Zé. Posso dizer? Então, Por favor. vamos lá. Nós estamos já para além do horário, não é? Eu há pouco perguntei se alguém queria falar sobre as tarefas, mas houve muito pouco relato de prática. Não estou a criticar nada nem ninguém, mas estas reflexões são importantes. Mas, ainda agora o Diego falou, há uma enxurrada de ideias, mas é preciso cumprir as tarefas. Eu vou pôr nas minhas cartinhas alguns comentários que gostaria que lessem, para que no próximo sábado nós dessemos um tom mais prático, mais de comunicação dessas tarefas, sem invalidar que haja um tempo para conversar e refletir. Tá bom? Então, vou agradecer-vos a presença, agradecer também àqueles que estiveram aqui a escutar-nos. O assunto base foi aquele que a Bruna trouxe, tem a ver com os acordos de convivência e com o desenvolvimento socioemocional. Peço que quem não viu, quem não participou deste encontro, que alguém lembre essas pessoas que terão de acompanhar este processo
vendo as gravações, tá bom? Ficar em paz, grato, atenção. Até o próximo encontro. Um grande abraço a todas, a todos.